A notícia importante do meio do dia para frente, o anúncio da OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarando o fim da emergência para a Covid. O anúncio foi feito nesta sexta na Suíça pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Vamos ouvi-lo. 1.221 dias atrás, a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre uma série de casos de pneumonia de origem desconhecida em Wuhan, na China. Eu declarei emergência pública de preocupação internacional com a chegada da Covid-19. Ontem, o comitê se reuniu pela 15ª vez e me recomendou que eu declarasse o fim da emergência de saúde pública. E eu aceitei. A Covid foi a doença mais letal em todo o mundo desde a pandemia da gripe espanhola em 1918. Foram 622 milhões de casos, com mais de 6 milhões e meio de mortes em cerca de 3 anos. A decisão da Organização Mundial da Saúde pelo fim da emergência tem um efeito mais simbólico do que prático. Com o avanço da vacinação, a maior parte dos países já deixou de aplicar medidas restritivas há um bom tempo. Por isso, para o infectologista Davi Uip, que chegou a coordenar o comitê que monitorava a Covid no estado de São Paulo, a posição da OMS era esperada. Da mesma forma que eu achei que a OMS demorou para decretar a pandemia, dessa vez eu acho que está correta a data. Nós temos visões claras que a pandemia arrefeceu. Então eu acho que nesse momento esse decreto vem de acordo com o nosso dia a dia. O infectologista Marcos Boulos também integrou o Comitê Paulista e, ao celebrar o fim da emergência global, ressaltou a importância da vacinação contínua. A doença veio para ficar, não de forma epidêmica, de uma forma importante, mas ela vai acontecer provavelmente, aumentar o número de casos, principalmente em épocas de frio, e nós vamos ter que vacinar e nos proteger. Dos 192 países que integram a ONU, só não foram registrados óbitos por Covid em São Vicente e Granadinas, uma república do Caribe com cerca de 100 mil habitantes. Os Estados Unidos, por outro lado, tiveram o maior número de vítimas, com mais de 1 milhão de mortos. O Brasil confirmou quase 702 mil óbitos entre os 37 milhões e meio de casos da doença. A gente falava, Zaidan, que havia uma série de aspectos de como sairíamos da pandemia, né? Aliás, a expressão pandemia não foi retirada, é a emergência que foi retirada. Se sairíamos melhor sobre aspectos de lidar com doenças com esse tipo de penetração na população, como o sistema de saúde dos países estavam ou não preparados e como sairiam de tudo isso, sairiam melhores. Do ponto de vista humano, as relações humanas se sairiam fortalecidas após esse período. A gente fez aqui o Acontece, nasceu dentro da pandemia, né? Durante a pandemia, lá no ano de 2020, no dia 1º de junho de 2020, primeiro Acontece vai ao ar no fervor da pandemia, durante um bom tempo, acompanhando os números gritantes de casos e de óbitos e a espera pela vacina. Esses aspectos, algum deles a gente conseguiu progredir, sair melhores do que entramos, Zaidan? Olha, Ronald, nós tivemos, até pelo tamanho do problema, houve reações assim, alucinadas, né, sandices, de que a humanidade sairia profundamente melhorada, né, e as pessoas melhorariam, dariam valor ao que deve ter valor. Essas ilusões, né, como se fosse a primeira pandemia da história. E o mundo já conviveu com pandemias e com muitas epidemias, né? Quando o transporte era muito mais precário, o deslocamento das pessoas era muito menor, mas também epidemias que mataram milhares de pessoas, em alguns casos milhões. Já tivemos a Europa dizimada por uma peste no período medieval. E a humanidade não mudou por causa disso, né? Isso é claro que não. O que me parece claro é que os países perceberam, e é interessante que nós temos ouvido isso de autoridades de países muito distintos entre si, muito diferentes entre si, que é a necessidade de ter capacidade industrial de responder a emergências, né?
E é claro, você não vai ter uma indústria voltada só para emergências, mas uma indústria que produza e regularmente, para os períodos normais, né, de normalidade, mas quando houver um problema grave, haverá capacidade de responder àquele problema sem dependência de importação de alguns insumos. O que muda, essa é uma mudança de uma era que foi curta, né, mas uma era em que se imaginava que os produtos deveriam ser produzidos onde a produção fosse mais barata, onde o custo de produção fosse muito menor, e os outros países teriam vantagem em importar em vez de produzir, né? Importar seria muito mais lógico, mais barato do que produzir internamente. E essa lógica foi para o espaço, não só por isso, mas também pela mudança da geopolítica, né? Pelos novos confrontos gravíssimos globais. Mas a pandemia ensinou muito com relação a isso. De repente, o mundo percebeu que uma série de equipamentos necessários para enfrentar o problema, esses equipamentos eram produzidos ou exclusivamente na China, ou na China e na Índia, ou alguma coisa na Indonésia, né? Inclusive coisas até banais, nada que exige tecnologia sofisticada, nada disso. Vejo o caso também que a guerra mostrou, no caso dos adubos, né, dos fertilizantes. O Brasil até retomou a discussão sobre voltar a ter uma produção importante de fertilizantes. Então, acho que mudanças sempre ocorrem, né, com episódios tão importantes. A OMS falhou no início, ela demorou para perceber o tamanho do problema e ela tentou lidar politicamente, até porque inicialmente ela rechaçava a possibilidade de ser resultado de um trabalho em laboratório, de que tem escapado o vírus de um laboratório em Wuhan, um laboratório de virologia, uma coincidência monstruosa. Fez vistorias que ficaram desmoralizadas, né, porque eram vistorias claramente superficiais, porém depois mudou o discurso para acompanhar a posição dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos se afastam da China, quase rompem com a China, e passam a dizer que sim, tudo indica, é mesmo de laboratório, e a China omitiu informações, a OMS acompanhou a posição dos Estados Unidos. Então isso é muito ruim, né? Você vê numa organização com essa importância e de impacto mundial, adotar posições de conveniência política, né, Ronald? O SUS, Zaidan, saiu, não saiu porque a gente ainda estamos em plena véspera de uma campanha grande de vacinação amanhã para a bivalente e para outras vacinas que estarão disponibilizadas para o cidadão, não só em São Paulo, em todo o Brasil, né? Tá a bivalente liberada para as faixas a partir de 18 anos. O SUS foi alvo, talvez uma das expressões, né? O Sistema Único de Saúde, uma das expressões mais citadas em todos os tempos, ao longo desses últimos 3 anos, estava na boca de todo mundo. Quem não conhecia passou a conhecer o SUS. E aí, ao mesmo tempo em que a gente precisava provar que a nossa capacidade incrível de vacinação, demonstrada ao longo dos tempos, de erradicação da polio, entre outras campanhas vitoriosas feitas pelos governos e pelo SUS, levando o cidadão até os postos de vacinação, criou-se também, exatamente pela discussão e pela separação em ideologias, se deve ou se não deve usar a vacina. O SUS sai um pouco fragilizado quando se percebe que o sistema de vacinação para outras doenças acabou ganhando um pouco desse efeito de discussão polarizada, Zaidan? Eu acho que isso é passageiro, né? A lógica prevalecerá. O amor pelos filhos, né? O cuidado com as crianças, isso prevalecendo ao longo do tempo. É uma questão de lógica, e principalmente quando você tem vacinas gratuitas, né? Como há no sistema público brasileiro. E o SUS, ele foi exaltado, né? Então quantas e quantas pessoas diziam viva o SUS e tal, mas isso aí não quer dizer nada. O problema do SUS está na ponta, né? Na maneira como os recursos têm sido aplicados. O SUS é uma ideia formidável, formidável. E como você frisou, o Brasil tem uma capacidade de mobilização para campanhas de vacinação que é única, uma capacidade única. E eu não acho que isso será perdido. Temos aí um problema também ligado à pandemia, também ligado ao fato de que durante 2 anos
as pessoas não queriam ir a um posto de saúde, não queriam ir ao local de vacinação. Mas isso vai ser retomado. A lógica vai prevalecer nesse caso, embora não tenha prevalecido em vários outros. Mas nesse caso prevalecerá porque é uma questão de sobrevivência, né? Sua e das pessoas de quem você gosta. Agora, o grande problema no SUS é que a gente continua vendo situações lamentáveis e que são evitáveis. São evitáveis. E cidades importantes, onde você não tem ambulância, tem 2 ambulâncias, já uma está quebrada, não tem leito suficiente, muitas vezes não tem material primário no hospital. Estamos falando de gaze, né? Estamos falando de coisa simples, barata, sabe? Não tem hospital aí que não tem capacidade de atender uma demanda que é prevista, porque não há investimento. E os políticos muitas vezes pegam dinheiro das emendas, né? Emenda individual, emenda de bancada, etc. Não, isso aqui é para um hospital num lugar tal. E há cidades em que levantaram um hospital e o hospital não funciona porque não tem equipamento. O importante era levantar o hospital, era contratar a empreiteira X, não qualquer empreiteira, para construir o hospital. E depois, o município não tem dinheiro para comprar equipamento. É um negócio, a ideia é formidável. Às vezes não é nem o equipamento, né, Zaidan? Porque tem um monte de hospital fechado aí com tomógrafo, com aparelhos para ressonância, que estão lá parados porque não tem a pessoa indicada para fazer aquilo. E às vezes tem problema de conexão de energia para colocar isso. Os problemas são os mais diversos. Às vezes não é nem estrutural com equipamentos, né? Às vezes é estrutural de material humano mesmo para poder trabalhar e para fazer o investimento mensal, aquilo que você gasta para manter um hospital funcionando, né? Claro, claro. São vários os problemas, vários. Tudo isso ocorre. E a gente já falou aqui sobre as muitas cidades brasileiras, os muitos municípios, onde você tem às vezes um médico ou nenhum. Você tem um médico que corre ali pela região tentando socorrer as pessoas, né? E falta de hospital, falta de equipamento mesmo quando há o hospital. Equipamento e hospital estão lá, mas não há médicos, não há enfermeiros. E é isso que tem de ser resolvido. O SUS é insubstituível. Não dá para ter uma ideia melhor. Num país como o Brasil, do tamanho do Brasil, não dá para você imaginar um sistema melhor. O SUS é um achado, um ovo de Colombo. É formidável a ideia. Mas é preciso garantir que os recursos cheguem onde têm de chegar e se transformem em equipamentos e pessoas para atendimento à população. E quanto à vacinação, é o que eu te falei, pode ser um otimismo barato, né, da minha parte, mas eu imagino que essa desconfiança, essa atitude refratária é uma coisa passageira, porque o instinto prevalecerá, mais do que a lógica, até o instinto prevalecerá. Sobrevivência, não só dos adultos, mas das crianças, né, que dependem desses adultos, que é uma questão lógica, né? E quanto à Covid, é aquilo que acho que desde 2020 isso já era dito e está na cara que é o que vai acontecer, né? Como disse aí acho que foi o Dr. Boulos, né? Isso. Ou seja, vai ter uma vacinação anual. O vírus continuará aí, ele não vai desaparecer, não vai. E ele vai se modificando. Ele não quer matar o hospedeiro, ele precisa do hospedeiro, da célula do hospedeiro, senão ele desaparece. Então ele vai se tornando mais ameno, porém constante, adaptado, dependendo da situação da pessoa, situação de saúde, pode ter problemas crônicos paralelos aí, ele pode ser uma grande complicação, vai matar gente ainda, como a gripe mata, mas a vacinação vai ser anual. Acho que isso está mais do que claro, né, Ronald? Tá, mais do que claro, e que assim seja no que você se referiu à vacinação. Tomara que a gente tenha esse quadro daqui para frente com o passar do tempo.